Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás Cortez, eu sou médico e eu queria falar com você pelo menos 3 doenças que a gente usa o jejum como tratamento, seja parte do tratamento ou um pilar essencial para que a pessoa possa se recuperar, tá? Então, muito além do que a gente imagina, do que as pessoas pensam, o jejum não é só para emagrecer, né? O jejum não é uma coisa só nova. E o jejum não é porque está na moda, muita gente falando, que ele não é utilizado na medicina alopática, na medicina tradicional. Ele é sim muito utilizado, principalmente nas áreas cirúrgicas, tá? Então, o jejum é muito utilizado para as especialidades em que o trato digestivo está envolvido. Então, por exemplo, o paciente tem dor de estômago, tem muita gastrite, tem muita queimação, sente que quando come, comeu um boi, né? Sente voltar aquela comidinha assim, fica aquele azedo na boca às vezes, sente uma bola na garganta, parece que tem uma bola, um pigarro que não sai, né? Aí a pessoa vai ser submetida a um exame de imagem, que é a endoscopia. Então a pessoa vai tomar um remedinho para ficar mais relaxada, para dormir, vai fazer um jejum, um preparo, e aí vem um caninho, entra lá pela garganta e a câmera fica aqui no estômago, avaliando o que está acontecendo ali, consegue chegar até a primeira, segunda porção do duodeno, geralmente, tá? Essa endoscopia. E se for detectado, então, que esses sintomas são causados por uma úlcera, uma doença no estômago, um machucado no estômago, pelas classificações de úlcera, ela pode ser uma úlcera já em cicatrização, pode ser uma úlcera que está sangrando, uma úlcera que já tem um coágulo em cima dela ali, que está tampando mais ou menos, o jejum vai ser eficiente no tratamento dessa pessoa. Tá? Então o paciente tem uma dor epigástrica, dor na boca do estômago, uma dor de forte intensidade, às vezes ele tem um cocô mais escuro, preto, que é um sinal que às vezes está sangrando ali no trato digestivo. Então, quando a pessoa faz essa endoscopia e descobre essa úlcera, o tratamento inicial, a primeira coisa que o médico vai escrever lá na prescrição é dieta zero, jejum. Né? Geralmente a gente fala jejum para quando o paciente vai fazer alguma coisa, ou dieta zero, que é o que? Sem dieta nenhuma. Não pode água, não pode café, se estiver internado, tá? Não pode também comer, tá? Nem sopa, nem os negócios amassadinho, batidinho, não pode comer. Por quê? Dependendo do estado dessa úlcera, do estágio que está, se a gente comer aquele alimento, por mais batidinho que seja, bem mastigado, ele pode destamponar aquele coágulo, tirar aquele coágulo que está ali, ajudando a cicatrizar a úlcera e voltar a fazer um sangramento. Existe até choque hemorrágico, né, por causa de uma úlcera sangrante aí. A pessoa vira a falecer porque a úlcera complicou. Então, a primeira doença que a gente está falando aqui, que pode ser tratada com jejum, né, que é um dos tratamentos com jejum, é claro, existem outros medicamentos associados, mas o que eu quis falar é na parte do jejum, e essa parte é a úlcera do estômago, tá? A úlcera gástrica, certo? Outro tratamento que é muito utilizado também para melhora aí, para auxiliar no tratamento, para observar se a pessoa está tendo algum problema, é na obstrução intestinal. Então, quando a pessoa tem o intestino que ele está ali meio lento, meio devagar, a pessoa já operou alguma coisa no abdômen e aquele abdômen ali inflamou, né, no pós-operatório ali da pessoa e forma umas dobrinhas no intestino. O intestino, ao invés de ter o caminho passando assim, ele dobra, então as fezes na hora de fazer o trajeto, se for reto, ela passa mais tranquilo. Agora, se ele for mais dobradinho, o caminho é tortuoso, dependendo das fezes é mais difícil dela passar. A gente chama de brida, aderência, né, intestinal, seja por inflamações, seja por pós-operatórios, tá? Aí a pessoa faz o que? Uma suboclusão intestinal ou uma obstrução intestinal, que é o que? Ela tem o intestino tão lento, mas tão devagar que para, ou está eliminando poucos flatos, poucas fezes, eliminando pouco pum e fazendo pouco cocô. Nisso vai acumulando, o trato digestivo dela continua fabricando dejetos, ele precisa se detoxificar, ele precisa jogar fora aquele lixo,
Mas com a pessoa com esse tipo de problema chamado brida, ela pode ter essa lentidão do trânsito intestinal, ocasionando então que a montante, se as coisas vão chegando aqui e aqui não passa mais nada, então a montante chega aí vai enchendo, uma hora não passa mais nada, não chega até lá no final, só fica até aqui. Então com isso, o jejum entra como um tratamento, porque não adianta nada a gente forçar passar as coisas se tá tudo obstruído, entupido, não tem como. Então, quando a obstrução é mais alta, uma obstrução de delgado, por exemplo, de intestino fino, a pessoa fica de jejum e muitas vezes até com uma sondinha no nariz em drenagem, que a gente fala. E aí, dependendo da quantidade de drenagem, ela vai ficar com aquela sonda e o jejum permanente. Então, por que interna esses pacientes? Porque quando o jejum pode ser muito prolongado, por exemplo, 2, 3 dias, a pessoa vai necessitar do quê? De hidratação e eletrólitos. Porque quando a pessoa está internada, geralmente a dieta zero, o jejum, é absoluto. É diferente quando a gente faz o jejum em casa para fazer um detox, para ter uma clareza mental, para ter uma busca religiosa ou para emagrecer. Que nesse tipo de jejum existem vários alimentos ou substâncias que a gente pode consumir que não vai atrapalhar tanto o seu jejum. Existe o jejum, por exemplo, da pessoa consumir chá, consumir água, consumir alguns alimentos líquidos, entendeu? Que é liberado sim, é sim liberado, e nem todo jejum precisa ser extremamente restritivo, tá certo? Então quando a pessoa tem necessidade de um tratamento mais invasivo que vai usar o jejum, não faça isso em casa, converse com seu médico direitinho, que pode ser que você precise de internação. Por quê? Porque você vai receber os eletrólitos, tudo na sua veia. Pega uma veinha no braço, passa eletrólitos que são o quê? Potássio, se precisar magnésio, cálcio, sódio, entendeu? Sal, né? O salzinho que a gente usa aí, que é o NaCl, cloreto de sódio, certo? Então, passa no sorinho e a pessoa fica ali hidratando, porque ela precisa de um aporte. Muitas vezes a pessoa precisa tomar glicose na veia, porque fica de jejum tão prolongado que pode gerar um estado catabólico muito grande e a pessoa sair com um déficit de massa muscular e etc. Então, em casos mais extremos, que a gente pode abordar aqui, procure seu médico, converse direitinho aí, certo? Outro caso que é muito comum, por exemplo, diverticulite. Você tem quadros de diverticulite? Você sabe o que é diverticulite? A diverticulite é quando o intestino, que tem as bolsinhas, essas bolsinhas inflamam. Então, o intestino é um tubo, tá? Ele tem as vilosidades aqui, que são então os meus dedos, por exemplo. Só que se entre essas vilosidades, de tanto trabalhar, fazer força, a parede enfraquece, então forma uma bolinha aqui entre elas, ou aqui mesmo, mas forma uma bolinha assim, que nessa bolinha que antes não tinha o trânsito das fezes aqui dentro do tubo era normal, uma das fezes pode entrar aqui nessas bolinhas, fazendo com que exista uma estase naquele local e as bactérias que seriam eliminadas, as toxinas que seriam eliminadas, ficam acumuladas naquele local, certo? Gerando inflamação a princípio, então a diverticulite ali mais local, inflamação, mas em quadros mais severos essa bolsinha pode virar pus e pode estourar e ir para a barriga, tá? Para o abdômen, então fazer uma peritonite ali, às vezes uma peritonite piogênica ou uma peritonite fecal, tá? Então quadros mais graves, mais severos. Mas se você tem algumas crises de diverticulite de vez em quando, o tratamento inicial é a dieta, sim, a dieta. Quando o paciente vai internado, a gente já põe ele, com certeza, a maioria das vezes a gente já indica que ele fique em dieta zero, ou seja, o jejum, para que não produza maior conteúdo intestinal ali naquele local, fazendo com que essas bolsinhas inflamem cada vez mais, ou as fezes vão passando ali e vão machucando o local, tá? Então, a primeira instauração, a abordagem clínica
nessas diverticulites vai ser a parte da dieta. Alguns pacientes ficam só com dieta líquida, né? Então, ao invés de ser 0, 0, 0, que é a dieta zero, faz um jejum com a dieta líquida, que é o que? O paciente tomar chá, o paciente tomar água, né? Ingerir líquidos, isotônicos, etc. Para que tenha um bom aporte hídrico aí, mais fisiológico, tá? Mas quando é uma coisa mais grave, já entra com a dieta zero mesmo, total, zera tudo. Em casa, se você tem crises de diverticulite mais leves, que está inflamado, você esqueceu que você comeu uma coisa que você não devia, ali tá meio ruinzinho e tal, você tá bem, não teve febre, tá só com uma dorzinha local, primeira coisa, vamos iniciar o jejum aí. Vamos começar, desde que você não tenha diabetes, não tenha nenhuma outra comorbidade e seu médico autorize. Então você começa com um jejum ali, para que o alimento não fique gerando mais bolo fecal, ou seja, mais fezes passando no intestino, na onde fica a diverticulite, e a diverticulite, ao invés de sarar, ela fica sempre machucando ali com o trânsito intestinal aumentado. Então, além disso, as medicações serão prescritas, né, para você, mas com o jejum ou uma dieta leve, dieta líquida, dieta mais pastosa, tudo batidinho no liquidificador, pode ser que, dependendo do grau da inflamação local, desconforto intestinal, pode ser resolvido aí, certo? Então esse é o vídeo que eu queria falar para vocês, pelo menos 3 doenças em que o jejum é um pilar essencial para o tratamento. Combinado? Se você acha que mais pessoas precisam ver esse vídeo, compartilhe. Tchau!